Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora neste sábado, 9 de agosto de 2025. Vamos até às 4 da tarde, falando muito de esporte ao motor, automobilismo, é claro, Fórmula 1, mas hoje também falando de um assunto importante, aliás, de um evento que chama muita atenção, que são as 24 horas de Guaporé. Fazia tempo que eu não participava de verdade deste programa. Hoje agradeço o convite de Bernardo Berge. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. É sempre um engrandecimento inesgotável quando estás no programa. Ainda bem que podemos debater de novo Fórmula 1, porque sempre é uma diversão também. Aliás, a gente vai falar no segundo bloco sobre isso. E eu tenho uma discordância do senhor, tá? Que sobre bom. O vitorioso. Então tem debate, é que é legal. Vitorioso da última corrida. Mas, antes disso, na mesa de áudio a gente tem o Davidson Rosa, a coordenação de esporte do Rafael Pfeiffer, a central técnica e gravações com o Luciano Vargas, a gerência de jornalismo e esporte com o Rafael Sequim e a direção geral do Claudinei Girotti. Estamos sempre no Twitter, no @GuaíbaSport, Bernardo no @Berbert, ou mudou. 300 por hora. Agora é @300 por hora. Tu conseguiu botar? 300 por hora. Mas é a F1. mesma conta, os mesmos seguidores. Sim, tudo igual. Então, @300 por hora F1, o meu @Guti Sanches com Z no final, e tá tudo sempre convidado para participar conosco. Temos também nosso Instagram, @GuaíbaSport, o blog Pit Lane no site do Correio do Povo, enfim. Aliás, vou até virar concorrente do Bernardo, porque agora eu tenho a minha coluna no blog do site da rádio, e ainda não escrevi sobre Fórmula 1, mas é uma ameaça. Escreverei. Corneta no Roger e no Mano Menezes. Escreverei. Vou botar corneta na McLaren, vou botar corneta na Ferrari. Mas enfim, tá aí toda a nossa ficha técnica. E a gente abre o programa, né, Bernardo? Porque depois vamos falar bastante, obviamente, de Fórmula 1. Fórmula 1 agora vai parar por 4 semanas. Mas que luxo, a Fórmula 1 tira férias e o Gutierrez tira férias junto com a Fórmula 1. Se eu tivesse combinado... Faz parte, tu viu o pacote? Se tivesse combinado não ia dar. Mas a gente tem, falando sério agora, um grande evento no Rio Grande do Sul para acontecer e chama atenção a extensão dele, né? Na verdade eu até brinquei, a gente conversou com o Telmo Júnior, que é o organizador das 24 horas de Guaporé, e eu brinquei com ele, que é uma maluquice, é uma verdadeira maluquice, porque o tamanho é exponencial. A complexidade de um evento de corrida, quando tu passa de 6 horas para 12 horas para 24 horas, não é à toa. Uma corrida de 2 horas tem seus comissários, tem seus funcionários, o autódromo, tudo contratado para um período, sei lá, de 6 horas, porque, né, quem faz eventos esportivos sabe que não é o momento somente da prova. Se tu faz de 12, são umas 15. Se faz 24 horas, cara... É quase uma semana de ocupação, assim, mais fora gente, toda a preparação anterior. Então, o que envolve, assim, de logística que será feito, e eu falei, é um evento para fechar a cidade de Guaporé, ou para abrir para todo o Rio Grande do Sul. Então, eu estou entusiasmado que isso aqui vai acontecer. Em nossos tempos, como do outro. Só teve uma prova de 24 horas no Brasil, oficial até hoje, que foi em Interlagos. Então vai ser a segunda. E teve 12 horas de Guaporé recentemente num evento especial. O normal é às 6 horas. Na verdade, é uma coisa muito legal, até a gente comentou também com o Theo, vai ver na entrevista, porque é uma corrida que ela meio que faz a história junto com o Guaíba 300 por hora. Porque a gente tinha 1 ano de programa quando eles inauguraram as 6 horas de Guaporé. E aí foi indo junto esse negócio. E agora a gente vai para a 11ª temporada do 300 por hora. E a prova, e são 10 edições de 6 horas de Guaporé. E lá em 27, agora em 2000... Agora não, lá não, é agora. Porque é muito perto para fazer uma prova desse tamanho. Nós vamos ter em março de 2027 as 24 horas de Guaporé. Então vamos conversar com o Telmo Júnior exatamente sobre os desafios e de onde é que veio essa ideia de fazer uma prova de 24 horas. Conversar com o Telmo Júnior, organizador das futuras 24 horas de Guaporé e vice-presidente do Autódromo de Guaporé, esse palco tradicional das nossas corridas gaúchas. E eu vou ter que perguntar de cara, né, que a gente já teve 6 horas de Guaporé, em algum momento a gente já teve 12 horas de Guaporé, mas 24 horas é um outro tipo de evento até, né? Um outro tipo de corrida. De onde é que surgiu essa coisa de fazer uma 24 horas? Bernardo, boa tarde. Que prazer estar falando com você e com o universo de ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer estar aqui no teu programa.
Aliás, Bernardo, há 9 anos atrás, nós estávamos aqui, nesse mesmo programa, falando do lançamento das 6 horas. Não sei se você se recorda. Era Sim, um sim. projeto, né? Era um projeto nosso de 6 horas e nós estamos indo para... realizamos a 10ª edição esse ano, né? E, enfim, essa prova de 6 horas que se consolidou em função das 6 horas. Depois a gente já fez em 2022 uma 12 horas de Guaporé. E agora a gente volta com esse projeto ousado de uma 24 horas, uma prova Até de vou, 24 horas. vou fazer uma interrupção só, porque dá um orgulho para nós dois, né? Para nós todos, porque o 300 por hora tá aí na sua 11ª temporada e vocês com 10 provas também organizadas. É muito Que legal. legal, né? Que marca bacana, né? Desse programa fantástico, a gente acompanha sempre o teu trabalho aí, não só por aqui, mas também pelo jornal, enfim. Então, estamos todos de parabéns, né, Bernardo? Então, essa prova de 24 horas, eu sou sincero, ela sempre, junto com amigos, pilotos, aquela tradicional janta, aquele churrasco em autódromo, sempre esse assunto vem à tona, né? E mais ou menos em 2019, eu estava olhando aqui nos meus registros, eu recebi a arte das 24 horas de Guaporé, que naquela época a gente disse, vamos fazer a prova em 2021. E nós já tínhamos até data para essa prova em 2021. E em função da pandemia, né, a gente teve que colocar esse projeto na gaveta e a prova não aconteceu. E eu sou sincero, esse ano eu assisti às 24 horas de Le Mans e ao final da corrida eu estava em casa e eu fui lá nos meus arquivos e peguei aquela minha arte, aquela logomarca das 24 horas e lancei no nosso grupo da Super Turismo e falei, vai ter 24 horas em Guaporé em 2027. E acredite se quiser ou não, Bernardo, o engajamento foi muito grande, sabe? O pessoal veio junto, o pessoal acreditou. A gente já tem uma tradição, Bernardo, de organização de eventos desde 2004 com o Serrano de Endurance em Guaporé, que depois ele se transformou em Gaúcho, e depois de Gaúcho, hoje ele é o Brasileiro de Endurance, né? Mas a sementinha foi plantada em 2004 aqui em Guaporé. Aí Sim. depois a gente veio com 6 horas, depois a gente veio com 12 horas, a gente administra o Campeonato Gaúcho de Superturismo já por 9 anos. Então, a nossa tradição, a nossa seriedade, a nossa organização, ela sempre é muito bem aceita. E graças a essas equipes, esses pilotos, já em início de julho nós tínhamos já 70 números vendidos, né? O que era o número vendido? Você compra o número e você tem o direito da vaga, a preferência da vaga. E agora, até dia 15, os pilotos já estão fazendo o pagamento ou à vista ou parcelado em 5 prestações trimestrais da inscrição dessa prova de 24 horas. E eu tenho 15 carros numa fila de espera para ver se a gente consegue mais vagas, Bernardo. Muito bacana. É um número místico, né? Um número lendário para a corrida, 24 horas. A mais famosa de todas, a 24 horas de Le Mans, mas tem 24 horas de Daytona, tem 24 horas de Spa-Francorchamps, eu acho que tem de Dubai também, eu não tenho certeza se é mais moderna. E agora a gente vai ter uma de Guaporé aqui, a única do Do Brasil. Brasil. Provavelmente, não sei se tem alguma na América Latina, talvez os argentinos tenham, porque eles sempre fazem umas maluquices próprias deles lá. Eu não tenho informações se aí na Argentina tem. Alguma vez eles devem ter feito, mas É, eu até chamei de maluquice, mas é meio que uma maluquice, né? Porque corrida de carro, essa coisa da paixão, é muito mais do que só sentar num carro para acelerar, envolve muita coisa, né? Por isso que acaba acontecendo pela paixão que as pessoas têm. Tu sabe, Bernardo, que nada se cria, tudo se copia. Eu tinha uma base de 24 horas. A gente sabe fazer uma prova de 24 horas aqui no Brasil, somente com carros de endurance, é complicado. Quando eu falo endurance, são carros GT e protótipos, né? Então a gente Sim. sabe que são carros caros. Inclusive, um grande parceiro que eu tenho hoje nas 24 horas é uma pessoa que me ajudou muito e me incentivou muito, é o Gindra Krauscher, que é o cara que encabeçou o projeto do Sigma aqui no nosso estado,
Esse é um super entusiasta já. Já foi O até patrocinador aqui do 300 por hora. O Gindra é uma pessoa fantástica do nosso automobilismo brasileiro. Então, ele é uma pessoa que me ajudou muito na elaboração, inclusive, do regulamento. Então, em função de ser uma prova cara, Bernardo, eu pensava muito naquelas 24 horas que existem em Daytona, que ela é feita com carros que não pode passar de um valor X. Já ouviu falar sobre essa prova? Inclusive, muitos gaúchos já foram participar. É uma 24 horas que você não pode nem treinar. Você chega lá, senta no carro, e são carros assim, tem um valor estabelecido, carros com segurança, mas são carros já velhos, carros que eles adaptam para a pista. Então, dessa prova eu acompanhava muito, inclusive muitos gaúchos já foram andar e me trouxeram essa ideia de lá. E aí eu pensei nessa ideia das 24 horas desse tipo de carro e vamos colocar para os nossos carros mais simples do que os protótipos, mais simples que os GT. Então, o que a gente fez? A gente fez uma união entre o Campeonato Gaúcho de Endurance, que hoje também é um sucesso no nosso estado, e o Campeonato Gaúcho Super Turismo. Nós vamos dividir em 5 categorias: Super Sport, Sport, Sport Light, Turismo e Turismo Light. Lá na Super Sport, nós vamos botar os protótipos mais rápidos, a JR, o Sigma, carros com motor V8, que são os P1 da Endurance. Sim, depois nós vamos para a categoria Sport. Daí ali nós vamos juntar os P3, que são os MRX, alguns Spider com motores mais fortes, e todos os carros da GT da Super Turismo. Ali a gente formou a Sport. A Sport Light vai ser os protótipos mais fracos da P4 da Endurance, juntamente com os TS da Super Turismo. Aí depois nós vamos para a categoria Turismo. A Turismo vai ser esses carros de lata que andam com pneus slick e semi-slick. E a Turismo Light vai ser carros com pneus radiais. É categoria TL e TR. Nessa aí, se muita coisa der certo, eu tenho um carrinho para botar nessa última aí, mas vamos ver. Eu não sei se você lembra, mas na nossa entrevista das 6 horas, há 9 anos atrás, nós falamos de fazer um carro dos jornalistas. Você lembra disso? Sim, sim, sim. Tem que achar, tem uns que são corajosos aí. Eu tenho o Peugeotzinho que eu comecei a montar, ele tá pronto, mas né, falta uma parceria, mas daqui a pouco acontece. Mas é um carrinho que encararia. Eu acho que pelo tempo que nós temos agora, Bernardo, né, 1 ano e pouco pela frente, dá tempo sim de terminar esse carro, dá tempo até de fazer uma provinha para estrear esse carro numa prova de 2 horas aí na Super Turismo e depois estrear ele nas 24 horas e, se Deus quiser, trazer um bom troféu para te botar em cima dessa mesa aí, Bernardo. Vamos ver, vamos pensar. Já tenho plano, já empolguei aqui. Olha aí, ó. Para o pessoal também que a gente tem uma coisa hoje em dia que não é só corrida, né? É evento. Principalmente as coisas se viabilizarem. Aí, claro, ainda tem bastante coisa para acontecer até lá, mas você já tem um pensamento de que uma 24 horas, pela sofisticação dessa prova, imagino que seja um evento para pensar em, como diz outro, lotar a cidade. Né? É verdade. De tudo para canto e ter atrações para isso, né? Você sabe que eu estou trabalhando nesse projeto, eu tenho um caderno de 200 folhas que eu digo que é o meu notebook. E ali eu tenho ele, o meu projeto está dentro desse caderno. E assim, as pessoas dizem, por que vai ser só em 2027? Por que já não em 2026? E aí a gente explica que é por causa da organização das equipes e organização também do evento, né? Então a gente pensa assim, ó, agora no final do ano, falta poucos meses, nós temos 12 horas. Nós temos vários pilotos já com projeto de andar às 12 horas. Nós temos vários pilotos, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil afora, com projeto para andar às 1.000 milhas. Então, não dá para você atropelar as coisas. Aí em 2027, sim, aquele cara que diz, esse ano eu não vou andar 12 horas, esse ano eu não vou andar 1.000 milhas e eu vou andar às 24 horas em Guaporé. E aí nisso tudo, com esse tempo todo que a gente tem para organizar, vem as atrações que você me pediu. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava atrás de um parque de diversões, porque nós temos que ter uma roda gigante, né, Bernardo? Não podemos fazer as 24 horas de Guaporé sem termos o charme de uma roda gigante, que é o símbolo em provas de longa duração mundo afora, né? Então, o nosso projeto é colocar uma roda gigante lá, talvez ampliar com mais alguns brinquedos de um parque. Nós já temos certo a exposição de vários carros do Museu
do automobilismo brasileiro, que é do Paulo Trevisan, lá de Passo Fundo. Já fechei com ele nessa semana. Inclusive em Guaporé, na entrada do autódromo e no túnel, nós temos o Veteran Car, que é os carros antigos de Guaporé, eles estão construindo um museu. E lá, provavelmente, esses carros vão estar. Então, o pessoal que vai estar dentro da área de box, o pessoal que vai estar no acampamento, no alambrado, vão ter acesso a esses carros, né? O que mais que nós já estamos projetando? Nós temos o nosso cartódromo em Guaporé. Nesse dia das 24 horas, possivelmente, inclusive, esse cartódromo vai estar já iluminado. Nós vamos ter aluguel de kart durante todo o dia. Nós vamos deixar para aluguel, né? Então, assim, a nossa ideia é que tenham vários torcedores e do público que queiram alugar um kart e vão estar entrosados aí no automobilismo. Nós temos a volta rápida, já programada, que nós já fechamos com aquela Alfa 164 de Guaporé, dos guris de Guaporé, que construíram um carro fantástico. Essa Alfa vai ser um dos carros volta rápida, que nós vamos colocar na pista, junto com outros carros. Então, o público vai poder dar uma volta na pista. Nós vamos ter, assim, ó, a minha ideia é fazer isso, porque a gente já teve nas 6 horas. De você, Bernardo, sentar dentro do carro com um macacão, com um capacete, e dar uma volta dentro da corrida, tá? Nós estamos vendo essa possibilidade. Nas 6 horas foi feito. Sim. Como ela é uma prova extra-campeonato, ela não vale pontuação, acho que a gente vai conseguir colocar isso. Então, você já imaginou? É uma loucura, é um negócio que é bem exclusivo, né? E você você vai largar lá de trás, com certeza. Mas assim, ó, você vai largar lá atrás do pelotão, sentado dentro de um carro de corrida. Isso aí é inédito, né? Nós vamos ter a parada dos pilotos. Acredito que você já foi alemã, eu acho que já deve ter feito cobertura por lá. Quero, mas eu fiz Daytona. Daytona eu já fiz Daytona, perdão. Mas você tem conhecimento Le Mans, também tem aquela parada dos pilotos no centro da cidade, né? Sim. Indianápolis faz também, que eu já fiz. Isso mesmo. Nós vamos fazer em Guaporé, porque Guaporé tem essa tradição, uma cidade pequena. Você sabe que se você chega em Guaporé, você é identificado como está na corrida, né? Porque é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, de fora está em corrida. Então nós vamos fazer essa parada, a parada dos pilotos na praça, uma programação toda ela, né? Talvez fazer a pesagem dos carros, mas lá vamos distribuir brindes, enfim, né? O que mais? Nós temos o desfile dos pilotos na pista também, né? Antes da largada, a largada vai ser ao meio-dia. Então lá pelas 10 horas da manhã, 9h30, nós vamos fazer o desfile dos pilotos na pista. E tem uma série aí nós vamos ter loja de souvenirs, né? A loja dentro do autódromo vendendo produtos das 24 horas, vamos ter da Superturismo, da Endurance RS, né? E existem alguns outros projetos que a gente está pensando, né? Se vai dar para se encaixar nesse evento, né? Um deles é música ao vivo, né? Mas eu sou sincero, Guaporé não tem uma tradição de música e corrida. Então a gente está fazendo uma análise, porque tudo isso, Bernardo, você sabe que gera custos, né? É um custo elevado. Então a gente está, mas atrações não vão faltar. Inclusive a tradição é o acampamento e o churrasco, né? Esse aí é o principal, né? Aquele acampamento naquele morro, churrasco, acampamento desde quinta-feira até o domingo. Então isso já é tradicional em Guaporé. Isso é tradicional. Então a gente está aí já trabalhando bastante. Quando vê, Bernardo, a corrida está aí, quando vê 2027 está aí, e vai ser muito bacana, tenho certeza que vai ficar para a história, e eu estou numa ansiedade muito grande mesmo, né? Então, legal. Se Deus quiser, a gente, depois de 1970, que teve em Interlagos, a gente fazer uma 24 horas no Rio Grande do Sul, e justamente em Guaporé, então a gente está bem feliz, porque quando a gente lançou a ideia, a gente faz um levantamento de custos, e os custos estouram assim, Bernardo, impressionante, né? São 2 12 horas. Sim. Uma 12 horas já é cara. São 2 12 horas. E o que a gente precisava ter? A gente precisava ter a adesão dos pilotos, que na verdade os pilotos são os que pagam a conta através da sua inscrição, né, Bernardo? Infelizmente, o nosso patrocínio hoje no automobilismo está crescendo, tá? A Federação hoje está fazendo um estudo, está provando por A mais B de quanto movimenta, né, na economia do Rio Grande do Sul o automobilismo. Então, aos pouquinhos, os patrocinadores vão vindo, mas, para nossa surpresa, a gente já consegue fazer a corrida com o número de inscrições. E aí, claro, os patrocinadores estão vindo agora, vendo, né, do sucesso que está sendo a divulgação desse evento, e
se Deus quiser, vai ser um mega evento no Rio Grande do Sul, em Guaporé. Já tem interesse de pilotos de fora do estado, assim, pessoal que faz aí as Stock Car, ou o próprio brasileiro de Endurance, já apareceu aí uma galera de fora que está mobilizada também? Bernardo, tu sabe que eu falo que eu sou bairrista, né? O melhor automobilismo do Brasil é no Rio Grande do Sul, tá? Eu não tenho medo de errar. A Federação Gaúcha de Automobilismo, hoje no ranking das federações, é a primeira no Brasil. E atrás disso vem campeonatos muito bem elaborados, seja na Endurance RS, seja na 1.4, na Super Turismo ou na Copa Classic. Me referendo à tua pergunta sobre pilotos de fora, eu achava no início que a gente ia ter a procura de muitos pilotos de fora, mas a Gauchada garantiu as inscrições. E agora sim, os paulistas, os paranaenses estão me chamando. E aquela lista de 15 carros que eu tenho são de muitas equipes de fora do estado, os paulistas. Hoje, por exemplo, fechamos um carro que é da equipe Stuttgart, né? Então, a Stuttgart vai vir com uma Porsche. Hoje, porque vagou aí abriu uma vaga, né, nas inscrições de uma equipe que comprou 2 números, vai ficar só com um, já encaixei a Porsche. Era a primeira da lista, entendeu? E hoje, por exemplo, aqui, ó, poucos minutos antes de a gente estar fazendo essa entrevista, uma mulher, uma piloto, me ligou do Paraná dizendo que ficou sabendo e quer correr às 24 horas. Porque a gente vai ter uma novidade. A gente deixou na mão da Cristina Rosito um carro que a gente pretende que seja só de mulheres na pista. Legal. Então, essa piloto do Paraná. O nosso Instagram, a gente criou ele faz praticamente 20 dias. A gente já está com 1.000 e poucos seguidores. Então, aos pouquinhos, né, Bernardo? Essa ideia vai chegando lá em São Paulo, vai chegando no Paraná, e aí o pessoal vai acreditando, porque não é fácil, o pessoal às vezes não acredita também, né? Sim. Mas a nossa gauchada garantiu e eu tenho certeza que eu vou conseguir encaixar mais carros aí de fora do estado para a gente não ter só carros aqui do Rio Grande do Sul e sim ter o charme de pilotos que vêm de fora, inclusive pilotos a nível nacional, como pilotos da Stock Car, que eu tenho certeza que quando for afunilando lá, Bernardo, eles não vão ficar de fora. Claro. Muito legal, Thelmo. E vocês têm um parceiro aqui no 300 por hora, quando tiver novidades, tudo que a gente puder acompanhar da construção desse evento aí, que será a primeira vez, o 300 por hora está em cima e é só nos procurar que a gente vai estar lá também para testemunhar esse momento em 2027. Tá bom? Bernardo, muito obrigado por esse espaço. Eu tenho certeza que agora, depois dessa entrevista, a gente vai dar um boom no estado, tá? No estado já vai ser vista diferente essa nossa prova, porque eu sei da audiência da Guaíba, eu sei da audiência do teu programa. Não sei se eu já te falei numa outra oportunidade que a Guaíba faz parte da minha infância, né? A gente trabalha no ramo de rádio em Guaporé, o meu pai há mais de 60 anos. E o meu pai antigamente transmitia o correspondente Renner, retransmitia na rádio que ele gerenciava. Sim. E eu nunca esqueço que na época de criança, por volta de 6:30 da manhã, o telefone tocava na casa do meu pai. E o meu pai não dizia alô, o meu pai já dizia em Guaporé, tempo bom, temperatura. Ele era o correspondente da Guaíba do município de Guaporé. Então, a Guaíba faz parte da minha história, da minha vida e é um prazer, como eu te disse, estar falando com você. Tá certo. Então aceleramos juntos aí. Um abraço. Bernardo, muito obrigado e vamos para aquele projeto do Peugeotzinho, né? Vamos tentar. Estamos pensando bem. Valeu. Show, aquele abraço. Muito obrigado, Bernardo. Bom, tá aí muito legal o papo com o Thelmo, né, Bernardo? A gente vai continuar divulgando tudo que for sendo divulgado da prova, óbvio que a gente vai falar. Faremos um projeto para estar lá, com certeza. Falo sério, quero estar lá. Eu fui picado pela mosquinha, né? Fiz minhas primeiras 12 horas no ano passado e não vou mais deixar de ir, vou dar um jeito, vou botar no meu calendário sempre. E tá na hora de a gente fazer essas coberturas mesmo em loco. Estaremos em Interlagos esse ano, né? Vamos treinar para as 24 horas de Guaporé em Interlagos, em 12 horas de Tarumã. Exato, porque 24 horas quem sabe tem que pensar na barraca já. Quem sabe uma 24 horas de Daytona aí no caminho, fazer um pré. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso intervalo, nosso pit stop, voltar com quais pneus, hein? Pneu macio pra isso andar foi uma rápido. briga lá na Vamos de Hungria. volta, Guaíba 300 a gente já por volta. hora.
falamos das 24 horas de Guaporé no nosso primeiro bloco. Eu fiquei ávido por debates de Fórmula 1, só conversei com os amigos do 300 no grupo que a gente tem, né, nos 2 últimos programas, dei meus pitaquinhos na abertura, mas o Bernardo que tocou brilhantemente. Eu não vou ficar retrocedendo lá na Bélgica e tudo mais, porque agora já foi. Porém, o Bernardo disse que na Hungria ganhou mais rápido. Eu não vou discordar da premissa de que Lando Norris seja o mais rápido. Mas o Lando Norris foi o cara que teve uma largada horrível e que se beneficiou pela estratégia, Bernardo. Vamos combinar. Ele fez funcionar a estratégia. Se ele não tem o ritmo... Ah, cara, mas pô, ele tem o melhor carro, né? Mas daí é uma falta de reação do Piastri também. Ele teve uma sorte, mas que o Piastri podia ter combatido. Que é um problema que a gente até vai poder detalhar. Eu vou fazer um post mais complexo disso, eventualmente no 300 por hora das redes sociais. A Ferrari. A Ferrari tem um problema crônico, mesmo com a troca de suspensão, de gastos, do assoalho começar a raspar. E para não ficar com risco de desclassificação, no fim da prova, naquele pneu duro que o Leclerc usou no fim da prova, eles subiram a pressão do pneu no máximo que a Pirelli tolera. E aí para o carro ficar mais alto e não raspar. Aí, o Russell até comentou isso, disse que estava bem alto o carro. Né? Além de estragar a aerodinâmica, porque o carro não está mais na altura ideal, o pneu com a pressão muito alta fica uma porcaria. E é por isso que o Leclerc inexistiu no último stint e ficou muito lento. E quando ele ficou lento, ele segurou o Piastri. Foi o suficiente para o Norris abrir uma vantagem que o Piastri demorou a tirar e não teve muita chance de atacar no fim da prova. Só que, claro, o Piastri tinha que ter dado aquele estalo. Não, o Leclerc está muito lento, tem que partir para cima. E se livrado logo do Leclerc para acelerar e estar mais perto no final. Claro, não é barbada, na Hungria é difícil de passar. Mas deu para ver que quando ele realmente tentou passar o Leclerc nem fez menção de se defender muito. E se tivesse chegado mais cedo, poderia até ter cometido o erro que cometeu, porque teve um ataque ainda, mas tem mais tempo, né? Então é um conjunto. E a gente sempre fala que a grande vantagem do Piastri é a cabeça tática dele, ele ser mais maduro que o Norris, ele errar menos, só que faltou ali uma visão de corrida, né? Faltou mudar um pouco a corrida dele para não ser pego de surpresa pela tática do Norris. E a gente já viu, é tradição a equipe britânica fazer isso a favor de piloto britânico. Eu lembro muito bem do Grande Prêmio da Espanha de 2009, quando o Rubens Barrichello era muito mais rápido, o campeonato ainda estava totalmente aberto e a Brown tirou uma parada, fez o Button do nada parar uma vez a menos no box e o Rubinho ficou chupando o dedo quando era para ele ter ganho aquele GP da Espanha. Ô Bernardo, com a McLaren visivelmente melhor que a Ferrari, não foi meio juvenil o Piastri e a McLaren no blefe ali, no vai na venda que a Ferrari deu no início? Pois é, a gente viu que a capacidade de reação foi pequena. Não entendi o Piastri considerar tanto assim o Leclerc naquele momento. Eles só mudaram a tática do Norris porque eles tiveram tempo para pensar, daí porque o Norris estava tão encalacrado pela porcaria que ele fez. Sim, já tinha saído mal, claro. Que mais assim, vamos arriscar com quem? Com quem tá efetivamente disputando a vitória, com quem largou mal e não tem nada a perder, claro. Não tinha como ter certeza que ia funcionar a tática do Norris, porque a Hungria tem muita curva de raio longo. Sim, ele podia chegar sem pneu nas últimas voltas. E aí o pneu podia acabar, entendeu? Então não era óbvio. Ele segurou bastante tempo o carro na pista, como o Alonso fez também, por exemplo, como o Bortoleto fez, e era o jeito de fazer funcionar essa tática, porque quem não fez ou ficou sem pneu ou teve que parar de novo. Então... E na verdade teve um outro cara que precipitou todo mundo, que foi quando o Hülkenberg parou super cedo. Sempre que alguém para antes da janela, tem mais um cara no meio do pelotão que para antes, e aí o cara que está em oitavo começa a pensar que tem que parar. Eles estão parando, acho que tem que parar. E daqui a pouco ninguém quer tomar undercut e faz uma montanha-russa e todo mundo parou cedo. E aí os da frente acham que vão pegar tráfego se não pararem também, e aí faz essa bola de neve e todo mundo meio que estraga a sua tática ideal. E como estava todo mundo fora da tática ideal de 2 paradas, todo mundo estava improvisando alguma coisa, quem fez uma parada só se deu muito bem. Até eu tava... teve várias estratégias diferentes. Por exemplo, Verstappen botou cedo, trocou cedo, achou que ia escalar o pelotão.
Mas daí foi um erro tático também, porque a O Hungria não Verstappen permite. O Verstappen ficou com medo de undercut de quem Exato. estava atrás dele. E a Hungria não permite que o carro tava escale ruim, ele tráfego. tava Não, com claro, dificuldade. horrível, horrível. Quando ele entalou ali atrás e foi ali também, tem que salientar, e eu tenho certeza que eles combinaram, tá? Antes da corrida, já que eles são mestre, Jedi e Padawan, o Fernando Alonso e o Bortoleto combinaram naquele primeiro stint de se ajudarem com a asa móvel pro Verstappen não passar. Porque se eles tivessem 1 segundo de diferença entre os dois e o Verstappen chegasse ali logo depois de passar o Stroll, o Verstappen tinha passado os dois e seria uma corrida totalmente diferente ali para os dois. Então aquela defesa de posição ali foi essencial para os dois garantirem o lugar na pista, que depois geraria os bons pontos, tanto do Alonso quanto do Bortoleto. Aliás, esses dois, Alonso e Bortoleto, fizeram uma grande corrida. Para mim foram os dois melhores da corrida. Mas eu gostei do Hamilton também um pouco, cara. Apesar das dificuldades, de tudo, assim, dentro do que ele tá. É que o Brandon Hamilton é 3 classificações horrorosas. Não, é só que tá preocupante a situação dele. E dá pra ver que é algo, assim, de saúde mental. Na Bélgica mental. ele foi assim. bem ainda, mas na Hungria ele não conseguiu fazer nada, até porque teve esse problema da Ferrari arrastar no chão, ter que usar a libragem alta de pneu, e aí ficaram muito... Aliás, ontem o Alesi falou, né, que o Senna e o Prost não falariam, que o Hamilton falou e tal, da Ferrari e tal. Não, ele deu uma... Não, mas só um pouquinho. O senhor Niki Lauda já chamou a Ferrari de porcaria. Sim. Isso existe. Vamos parar com essa... Mas a crítica pra mim, a mais séria do Hamilton foi nele mesmo do que na Ferrari. Também né? acho, também ele acho. Dizer que era melhor mudar os pilotos. É que eu já falei, há um choque grave de cultura na Ferrari. O Hamilton chegou com o pequeno staff dele ali dentro e os italianos não gostaram. Quem está dentro da fábrica não gostou, é evidente. O engenheiro de pista dele não faz a menor questão de se fazer compreender ou de atender o que ele pede durante a corrida. É sempre uma confusão. Ele nunca tem gerência total sobre o que ele está fazendo. Mas isso é uma coisa, sei lá, de vir o maior acionista da Ferrari e chegar e dizer, vamos parar com essa palhaçada. A Ferrari tá acima disso, né, Bernardo? A Ferrari sempre foi assim. Mas ela tá acima disso, né, cara? Quando é que a Ferrari não foi assim? Quando limparam as cabeças todas que e veio botaram todo mundo de outros lugares da Fórmula 1. É verdade. Jean Todt. Isso é muito difícil de fazer. E isso era um processo, porque isso começou com o John Barnard, eu falei semana passada. Ele começou a limpar, ele foi mandado embora por causa da limpeza, e aí chamaram o Jean Todt, que continuou essa limpeza, porque tinha um medalhão do Schumacher, que o Hamilton ainda não conseguiu ser. Não sei se vai conseguir ser. Eu, se fosse o Hamilton, para não ter um final amargurado de carreira, melancólico, eu já procuraria até a Cadillac, seria um projeto mais interessante, assina por uns 3 anos, ver o que vai acontecer, ou qualquer equipe média para boa, porque eu não sei. Claro, pode ser que vire, o Hamilton é uma figura muito forte, pode ser que ele consiga virar essa curva da Ferrari. Mas dá para ver, a Ferrari afundou o Carlos Sainz, o Leclerc continua perdendo muita coisa. Né? É um ambiente muito difícil. É um ambiente que é exceção quando eles dominaram a Fórmula 1. A média é uma montanha-russa e tu tem que tirar a loteria para estar no ano bom. E o último ano realmente bom foi do Raikkonen. E já passou gente boa, hein? Teve passou um ano Alonso, bom. Vettel, Aí Hamilton. o grande ano, o Vettel jogou no lixo. O Alonso pegou 2 anos médios e transformou em anos de lutar pelo título. Verdade. Mas não rolou. E aí foi o Alonso no auge do auge. Que a gente tá vendo o Alonso agora ainda ser um dos 3 ou 4 melhores da categoria. Imagina o Alonso no 10 anos atrás. Guiando uma Ferrari. Então, é uma plataforma diferente. Então, é complicado. O Hamilton sabia que ia ser complicado, mas ele não sabia, eu acho que ele não sabia que ia ter tanto movimento interno contra. Ele achou que assim, a Ferrari vai ter o jeito dela de fazer, mas não vai os caras começar, eu pedir uma coisa e os caras se fazerem de louco. Eles vão pelo menos tentar, né, chegar onde eu quero chegar. E ele não está conseguindo isso. E é um carro que evoluiu ainda por cima para um lado que ele não gosta. O meu argumento, eu não estou falando que eu não entendo isso e que eu acho que seja simples, né, solucionar isso. Mas o meu argumento é do que está em jogo, tu entende? É muita coisa em jogo, inclusive marcas, nomes, Lewis Hamilton, Ferrari, Fórmula 1, sabe? É muita coisa grande em jogo. Foi a maior contratação da Fórmula 1 Sim, para esse tipo de picuinha, tu entendeu? A gente já viu várias. É que aquilo não existe um poder maior. A única coisa que não acontece é a Ferrari
fechar, mas os projetos sucumbem. Mas A Red Bull, por exemplo, sucumbiu, o projeto derreteu, acabou. O cara Se vai que aperta renovar é o outra botão coisa. ali na fábrica ou no comunicador, o cara que tá a linha direta com o carro tem um poder muito grande que a gente não conhece. E se a gerência é bagunçada, é mais difícil tu fazer isso aí funcionar. Tu tens alguma informação assim de como o Vasser se dá ou não se dá com o Hamilton? Não, então? a relação é boa. O Vasser foi chefe do Hamilton na GP2. Ele comandava a equipe quando o Hamilton estava lá. Então ele fez parte do pacote. Foi uma das maiores campanhas. O problema do da Hamilton história é da o GP2. entre aspas, piso de fábrica. É o engenheiro que trabalha com ele na pista e são os caras que estão na fábrica trabalhando com o carro dele. Porque ele chega, e sempre foi uma guerra. Esse britânico quer mandar no que a gente está fazendo. É mais ou menos isso. A gente faz de um jeito, a gente ganhou corrida no ano passado, agora ele chegou e quer fazer a gente fazer tudo diferente. Só falta um italiano desse dizer, ganhou aonde? Ganhou o quê? Jogou Aqui é aonde? Ferrari. Cara, a gente precisa falar de um piloto e é bem confortável pra gente falar porque a gente, né, tem criado expectativa quando vai ter um brasileiro e se tiver vai ser bom e tem, mas aí a carroça evoluiu, será que vai corresponder ao carro? Acho que hoje, né, Bernardo, 9 de agosto de 2025, indo para as férias de verão, o Bortoleto hoje tá fazendo uma temporada respeitável para um Hulk, né? Ele é o melhor estreante da temporada e é um negócio... Nada substitui preparação e talento juntos. E o Bortoleto teve os dois. Ele se preparou muito bem na McLaren. Ele é talentoso. E ele não apressou a chegada dele na Fórmula 1. Piloto de testes. Ele teve todo um programa. Ele foi piloto de testes a sério. O cara foi... O Kimi Antonelli, a Mercedes pegou e empurrou não é o famoso, pra dentro não da é para Fórmula amaciar 1, o motor, é para trabalhar. Pegou o carro de 3, 4 anos atrás, mandou o guri dar a volta só por ele, sabe? Não foi um de competição que ele estava preparando, era tudo do bom e do melhor para ver se ele chegava lá. E a gente vê que quando o carro estava ok, na Mercedes do começo do ano, ele foi médio, e sendo médio na Mercedes, ele era o melhor da temporada. Mas ele não, sabe, ele não saiu completamente da curva. E fez um pódio no Canadá que foi circunstancial. E desde então... É uma sequência de corridas ruins para horrorosas do Antonelli. Acidentes, erros, problema até em entrada de pit, punições, sabe? É uma salada de porcaria. Por quê? Não é porque ele é ruim. É porque ele não foi chegou preparado. Cru. Ele chegou sem estar no ambiente de competição. Quando tem que dar o passo a mais do ambiente de competição, ele não tem. E ele não é um super talento que, ao fim e ao cabo, se provou que é um talento o Max bom. Verstappen, né? Não é um novo Verstappen. O Verstappen chegou com 17, errou pra caramba. A gente chegou a fazer esse tipo de crítica, mas se via que ele era diferente. E mesmo o Verstappen não entrou pela Exato. Equipe principal. Ele entrou foi pela uma escolha do segunda próprio equipe. Verstappen, inclusive. É. O Verstappen podia ter... O Toto Wolff queria porque queria o Verstappen, quando ele tava ali com 17. Mas ele não, peraí, não vou me precipitar, vou pra uma menorzinha aqui. E aí, claro, esmerilhou tanto que hoje é o rei da Red Bull com merecimento. Então, esse processo, o Bortoleto fez ele inteiro e tendo talento, tá mostrado. A própria Fórmula 1, num carro que não é o melhor, mostrou que ele é o piloto com mais potencial do momento. E agora ele vai ter o apoio de uma construtora, a Audi. Eu acho que o primeiro ano vai ser difícil, mais difícil que esse ano. Mas ele tem aí um campo aplainado para conseguir percorrer com muito potencial. E eu não sei se tu concorda comigo, é tão instável esse mundo da Fórmula 1 que tu tá sempre no fio da navalha, assim. Mas ele também criou uma gordurinha, se porventura, sei lá, a Audi for tão mal ano que vem... Ele já tem uma memória de Fórmula 1 criada pro mercado, tu entende? Ele tipo, olha o que eu fiz o ano passado. Já pode entregar currículo. Exatamente, perfeito. Ele tem referências agora. O mercado tá de olho nele. E a gente vai ver, o Rajar subiu nessa fila também por consistência. Coisa por que ele cara não que tinha, tá né? sempre Engraçado lá. isso. E aí fica os dois caíram. E o que é? São os dois caras que fizeram o caminho com qualidade nas categorias de base. Disputaram o título do ano passado da Fórmula 2. E estão aí como os dois melhores. O Lawson, que pulou etapas. Tu pode pular etapas se tu é completamente fora de série. E o Lawson não é fora de série. Muita dificuldade.
Kimi Antonelli, bastante De Vries dificuldade. também, uma vez, não Também foi? o De Vries entrou de qualquer jeito, se ferrou. Então a gente pega o Berman também. O Berman, na verdade, o Berman ficou tanto tempo na prateleira e agora vai para um carro difícil, que realmente, nesse momento, o pior carro de todos os estreantes é a Haas. O Berman tá com esse déficit. E mesmo assim, eu acho que ele não tá fazendo um mau papel. Mas é aquilo. O melhor deles é o Gabriel Bortoleto. Se hoje, agora pensando em outro brasileiro, alguém da Haas faz proposta pro Rafael Câmara, tu defenderia ele ir direto? Não tô falando de burocracia, se é permitido ou Ele não. já tem os pontos da superlicença. Pois então, melhor ainda. Não é uma boa, né? Ah, Ou tu defenderia uma F2 sei, antes? Eu defenderia. Eu acho que o caminho certo é fazer a Fórmula 2 e ganhar a Fórmula 2. E o tal do cavalo encilhado, do tipo, Mas se ele for mal na F2. Mas eu sou contra entrar no time principal, entendeu? Tu querer um papel de protagonista, mesmo de segundo piloto, para um cara que não fez as etapas. Se tu vai botar o cara como segundo piloto de uma equipe média pro fundo do grid, sem a pressão dele trazer os resultados que uma equipe grande necessita, aí eu não sou tão contra. E eu acho que o Rafael Câmara tem mais potencial ainda que o Bortoleto. Ele é um cara avassalador. O Bortoleto é um cara de qualidade trabalhador. O Rafael Câmara é talento puro e aí o trabalho só recompensa. E o Rafael Câmara é o cara rápido, entra na pista, faz volta mais rápida. E ninguém consegue chegar perto. Ele fez pole position com 3, 4 décimos. Se for olhar, né, Bernardo, dos últimos campeões, nenhum deles entrou em grande equipe já, né? Só o Hamilton. Só o Hamilton começou na McLaren. Não é o normal. O Alonso não. Rosberg começou na Williams. Senna não. É que o Alonso nem fez Fórmula 2. O Alonso fez Fórmula 3000 meio improvisado. Não, mas eu digo na Fórmula 1 não inicia num grande time, Não. tu entende? É raro eles iniciarem num grande time. Nem o Schumacher iniciou em grande time. Sim. O Schumacher esteve na Jordan, Benetton e depois chegou a ganhar na A Benetton, Benetton claro. não era grande. O Schumacher Exato. fez a Benetton grande. Exato, A Benetton exato. era média para grande. Então eu fico nessa expectativa, assim, do Bortoleto e do próprio Câmara entrarem nesse bolo, assim. Tem coisas, tipo, tem outras equações, que é, por exemplo, a Alpine, que tá virada numa bagunça, última colocada do campeonato, e que o Colapinto bateu no teste de eu pneus vi, da cara, Pirelli. eu vi É um isso teste aí. só para manter o carro na pista, não é para quebrar recorde, não é para nada, é só ficar na pista. E ele destruiu o carro no teste. Deve ter muito dinheiro com Cola Pinto, né? Então, estão querendo tirar ele, só que precisa de outro cara para pagar a conta. Porque a verdade é, a Renault não está mais pagando a conta da Alpine. E a Alpine está vendo como fazer, como se ter liquidez para continuar funcionando. É um carro que não é tão ruim, porque o motor é complicado. É um motor que a Renault não está mais atualizando nada, nem para confiabilidade. Então tá com um déficit muito grande. E o Gasly tá tirando água de pedra. E aí, pro cara que fica no segundo carro, não resta muita coisa, mas pelo menos mantém o carro na pista. E é uma vaga aí que muita gente, mesmo assim, muita gente vai brigar por essa vaga daqui a pouco. Voltando ao Bortoleto, que, né, é difícil, assim, ainda mais uma primeira temporada, porque fala-se muito, né, tu faz simulador, tu joga, tu corre de outros carros, tu te imagina na Fórmula 1, tu faz testes, mas a corrida não é só acelerar ou não bater nos coleguinhas, é administrar pneu, é, né, saber quando atacar. É toda uma leitura. E de ele corrida. tá aprendendo nisso ainda. Por exemplo, eu acho que foi um exemplo legal que ele deixou dessa corrida da Hungria. Ele poderia até atacar o Alonso em um momento ali. Só que ele viu que se ele fizesse, ele ia acabar com os pneus Ele até dele. caiu na saída do box. Isso, ele foi tentou babando e viu depois. que o pneu ia Ou acabar. alguém foi no ouvido dele, mas mesmo que alguém tenha ido no ouvido dele, já ficou uma lição, tu entendeu? E eu acho que isso já é uma lição legal, assim. De tipo, tá, tentei, não deu, aqui é o meu lugar. Não conseguiu passar o Alonso? Não conseguiu. Mas chegou numa honrosa, maravilhosa sexta posição. E isso é muita coisa, muita coisa. Então acho que é legal, assim, também ele ir aprendendo, né? Ir aprendendo. E tomara, quem sabe, vai que a Cadillac comece... A Audi comece o ano que vem bem. Acerte a mão, né? Exato, não se sabe. Falando em Quem Cadillac... sabe ali por 2027 a gente tem uma disputa de título entre Bortoleto e Rafael Câmara. É. Aí eu exagerei. Não vai botar isso pra não. É. Não vai Vamos pro chamar. negacionismo. Exato. Ô, Bernardo,
A Cadillac tá ameaçando o mundo de fazer testes, né? Com uma Ferrari antiga e tudo mais. Pra testar pit stop, toda a equipe. Os caras vão ter que treinar tudo isso. Começar a preparar. Primeiro, onde será esse teste? Já descobrimos. E eu acho que o que o mundo quer saber é quem estará no cockpit desses testes. Eu continuo investigando, cara, e eu não sei. Ninguém sabe, eles cara. Não tem ninguém contratado. Poderia ser alguém da Andretti. Mas imagina um freela. O Marcos Ericsson tá fazendo freela. Sabe, o Colton Herta tá fazendo freela. Não, mas eu acho que eles já fariam... Se for alguém que está sem carro, e aí eu vou citar nominalmente aqui Pérez ou Bottas, eu acho que eles vão fazer esses testes, vão participar desses testes. Tá tarde, entendeu? Ou um Drogovic da vida. Já estamos no fim do ano, esse carro tem que estar pronto. O carro tem que estar pronto ali por dezembro. Pelo menos uma primeira versão. Tá, mas eles podem botar esse carro novo na pista? Não, mas o carro tem que estar pronto pra tu simular. Mas pode estar, sei lá. Tu pode fazer um treino de TV. Tá, mas não pode estar pronto em algum lugar esse carro, escondido? Pois é, mas ninguém sabe, não existe. Cadê a pessoa que... Você sabe onde vai ser esse teste com os carros da Não, Ferrari? é que tá. Não é pode teste, ser. é treinamento. Eles Provavelmente vão treinar, na Europa, verdade. não vai ser nos Estados Unidos. Não tem como alguém não descobrir, cara. Então, vai ser uma estrutura grande, vai ser caminhão, vai ser tudo entrando no autódromo. E é engraçado eles não terem. Eu achei que eles teriam ter assinado com alguém no começo do ano ainda. Piloto, tipo, esse vai ser Até o por nosso... uma questão de marketing, Esse né? vai ser o nosso piloto, Exato, sabe? exato. E eles não fizeram, eles estão segurando tudo, eu não sei por quê. Eu nunca vi isso. A Toyota, quando chegou, anunciou com muita antecedência, sabe? Todo mundo quer mostrar alguma coisa para vender o seu lado. E a Cadillac meio que não tem, sabe? É tudo, desde aquela ronha, eu não sei se é exatamente por causa da ronha de não deixarem a Andretti entrar, talvez o Andretti ainda tenha muita gerência dentro, eles não querem evidenciar isso, alguma coisa assim, acho que tem política envolvida. Mas enfim, em algum momento vão definir esses pilotos. Eu acho que vão ser 2 pilotos experientes, ou um piloto pagante e um experiente, ou um experiente pagante, uma mistura assim. Eu acho que o Bottas é a melhor opção que eles têm de primeiro piloto. E o segundo, pra mim, é o Drogovic. E o segundo, sem mas clubismo. só se tiver dinheiro, Não, o Drogovic. O problema é onde é que vai estar o dinheiro do Drogovic. O Pérez tem, mas acho que o Pérez andou conversando com a Alpine. Aí talvez isso também esteja atrapalhando. Eu vi que o Drogovic estava levantando, mas assim, eu vi que onde eu li, ele tinha levantado, sei lá, 40% do que precisa. Levantando o que eu digo, prevendo, entendeu? Chega no Bernardo, dono da padaria. Isso, aí eu passo, Bernardo, não, eu te dou 2 milhões, tá, tem 2. Ó, o fulano disse que me dá 10, tem 12. E assim tu vai. E ele não conseguiu passar dos 50% do que precisa. Sim, porque é muita eu não sei se é possível a Fórmula 1 é muita grana. Teria que ser uma coisa assim, vamos com isso mesmo, até a metade da temporada, e depois a gente vê o que mais a gente faz, algo assim, mas não sei. Eu realmente não sei, só a única coisa que eu tenho quase convicção é que não vai ter um americano nesse primeiro ano. Eles vão ter um americano de terceiro piloto. Pode ser que seja o Colton Herta, pode ser que seja o Kyle Kirkwood, o Crawford. Pode ser que seja o Jack Crawford. Algum cara americano vai ser o terceiro piloto deles. O mais plausível é o Crawford, né? Não, acho que o mais plausível é o Colton Herta ainda. Mas ele se porque ele é o cara dali. Condição. Ele estava no projeto quando era Andretti, entendeu? Ele se colocaria nessa condição de piloto reserva? Terceiro piloto, sim. E até porque a cotação dele tá bem duvidosa na Indy. Ele fez muita bobagem nos últimos 2 anos. Então pode ser que até dê um ar novo para ele. Assim. Eu tô fazendo outra coisa além de andar na Indy. Talvez ajude. Bom, temos mais 2 minutinhos de programa. O que a gente pode esperar? Não para esse período de vacaciones agora da Fórmula 1, mas para a volta. Tu acha que alguém vai investir em atualização, alguma coisa assim? Acho que é tudo muito... todo mundo tá ajustando o que tem, descobrindo o que tem. Tipo, a Sauber foi entendendo como o carro funcionava, deu um salto de mais de 1 segundo de qualidade e botou o carro a no Mercedes não quis ter sido positivo, mas ela foi numa atualização, não Mercedes deu, voltou. Exato. Entendeu que não funcionou e voltou. A Red Bull já fez 2 atualizações que não funcionaram. E a Ferrari uma que não funcionou. A Ferrari sabe que se ela conseguir usar o carro numa altura boa, ela incomoda a McLaren. Só que ela não conseguiu isso o ano inteiro. E eu acho que tem uma outra coisa também que daí é meio esportiva, né, Bernardo? Tu pode até querer competir com a McLaren, mas já não dá mais tempo, tu entende? Não, o campeonato... Exato, acabou. O de construtores já foi e o de pilotos também. A não ser também. que os dois começassem a bater um com o outro. Mas não vai acontecer. Zerar várias E corridas. assim, quem poderia tirar o título dele? O Verstappen, mas daí não é culpa dele. O carro da Red Bull acabou também.
Sim, então, assim, não pra tem onde muito que pra onde ir. Tu espera muito, não dá, né? A grande briga da temporada é a Mercedes e a Ferrari ganhar da Red Bull, e a Mercedes ver se briga com a Ferrari pelo vice-campeonato, vice-versa, e também a disputa ali pelo 5º lugar, entre a Williams, a Aston Martin e, quem sabe, a Sauber. Essas são as duas disputas que tem muita grana envolvida, né? Quem chega na frente ganha mais dinheiro. A Aston Martin, que é um carro montanha-russa, na Bélgica não serve para nada, na Hungria é claramente o 4º melhor carro. A Sauber, que é um carro mais consistente, e a Williams, que começou muito bem e se perdeu no meio do caminho. Então, mas tem uma gordurinha de pontos interessante. Então ali vai ter uma briga bacana pra gente ver. E a Aston Martin que tem esse outro verniz, que é o Adrian Newey. O que o Adrian Newey vai fazer pro ano que vem? De potencial, quem mais eu espero é da Aston Martin. Se vai crescer e o que potencial vai acontecer tem com grana, tem piloto, tem, né? E tem gente pra trabalhar. Bom, a gente vai ficando por aqui no 300 por hora. A Fórmula 1 para por 4 semanas. Eu também vou dar o meu tempinho por 4 semanas. Bernardo Berti, muito que bem, vai cuidar bem, como já vem cuidando nas últimas 2 semanas do nosso 300 por hora. Vamos falar só de MotoGP. Espero que o Amaral não xingue os ouvintes. Vamos tentar fazer o Amaral não brigar com os ouvintes. Grande abraço para o Eduardo Amaral. Fico aqui, né, obviamente de ouvido. Se duvidar, mando meus pitacos. É que não vai ter corrida para eu mandar um áudio, alguma coisa assim, mas vai que, sei lá, anunciam Drogovic, eu vou querer falar alguma coisa, né? Sim, ou anunciam algum A gente vai piloto. estar de olho em todas as fofocas agora. Então a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem, claro que tem mais 300 por hora. Um grande abraço a todos. Valeu, Bernardo. Abraço. Tchau.